Então, voltamos, estamos gravando. Christian e Jonas, presta atenção que vocês, qualquer coisa, explica para os colegas de vocês aí quando eles entrarem depois. Eu tive um imprevisto, eu vou ter que dar uma saidinha de 10 minutos aqui. Então, enquanto eu vou lá, vocês façam esse exercício 124, que é o mesmo que eu fiz o exemplo aqui, tá? A mesma ideia. Eu só quero saber onde que ia estar a imagem do determinado valor, tá? Então, π sobre 8 vai estar onde? 11π sobre 8 vai estar onde? Então, só façam aí no caderno de vocês rapidinho. Desenha o círculo e marca onde está cada ponto. Eu recomendo, para não ter que fazer vários círculos, eu recomendo que vocês simplesmente peguem e façam um círculo e daí nomeia, né? Coloca assim uma legendinha. Esse é P, esse é Q, esse é R, esse é S, esse é T, U, V, X, por exemplo. Aí no mesmo círculo você marca todos os pontos, né? Onde que ia ser. Só faz as continhas. Beleza? Aí avisem os colegas, eu já venho, tá? Eu já volto para explicar a nossa parte. Enquanto isso, vocês treinam isso daí. Só tive um problema ali com o colega, eu vou ter que dar uma mão. Ok? Aí se Ok, entrar alguém depois, vocês explicam aí para ele. Eu vou parar a parte de gravar, mas a aula continua aí, vocês podem fazer à vontade. Já vem. Voltei. Me desculpem pela ausência, quem entrou depois, eu tive um imprevisto, tive que sair rapidinho. E pedir para vocês irem tentando fazer o 124 aí, para não ficarem à toa, né? Tranquilo? Conseguiram fazer? Show. Bom, já que eu mandei vocês fazer, eu vou corrigir pelo menos o primeiro aqui. O primeiro está bem tranquilo. Era π sobre 8, né? Então ia ter que pensar. Esse até tem um jeito mais fácil de pensar, né? π sobre 8. Π é 180. Então seria meia volta, né? Então seria, se eu multiplico isso por 2, né? Aí eu coloco ali, vamos colocar o 4, o 8 embaixo que tinha em todos. Vou colocar em rosinha, né? π sobre 8, π sobre 8. Dá para comparar assim, né? Então, esse daqui, nem vou precisar dessa parte de baixo, na verdade. 180 dividido por 8 dá 90 dividido por 4, 45 por 2, 22 e pouquinho, né? Vai estar mais ou menos aqui, tá correto? Se eu quero fazer daquele jeito 2π, né? Ia ser 2π vezes π sobre 16. Não, 1 sobre 16, né? Não π sobre 16. É isso daqui, né? Então ia dar um 16avos, acho que está correto, né? O que eu fiz? Vamos marcar aqui, ó, um 16avos. Está dividido em 4, eu ia ter que dividir em 8. Aí dividir cada um em 2 ainda, na verdade vai estar um pouquinho para baixo ali, mas aqui minha marcação ficou ruim. Opa. Então, tá bem bonito aí, mais 16 partes, ia pegar uma. Tá mais ou menos ali. Tá 4 partes, 90 dividido por 4, dá os 22,5 que eu falei, né? 90 dividido por 4, 45 por 2, 22,5. Tá certo. Beleza? Os demais a mesma ideia. Aí vamos lá para a função seno que eu ia comentar com vocês. Primeiro, função seno, sempre vamos usar o y de referência no ciclo, né? Que é o y que é o seno. E vamos tentar entender antes de seguir, né? Ele fala as propriedades aqui que a gente já viu. Ele vai começar no zero, certo? Vamos imaginar, ó, considerando no gráfico lá. Depois vai ter o gráfico mais bonito, mas aqui só para a gente entender. Quando x for zero, ele vai começar lá no zero. Aí ele vai subindo até chegar no 1. E depois vai descendo até chegar no zero de novo, correto? Aí continua descendo até chegar negativo 1. Aí começa a subir. Então,
Começa no 0, sobe até 1, vai ficar muito grande. Sobe até 1, desce até o 0, desce até o negativo 1, sobe até o 0. Aí eu coloco os intervalos, né? Que era 0, ele alcança 1 lá no π sobre 2, que é 90. Ele volta no 0 no π, chega no negativo 1 lá no 3π sobre 2, né? 3π sobre 2, π sobre 2, 90, 390, 270. Muito bom. E volta no 0 no 2π, né? Então, essa é a ideia do gráfico que a gente vai ter. A gente chama esse gráfico de senoide, tá? Então, esse formato, eu sei que está feio o meu desenho, né? Você estava explicando a construção. Eu tenho aqui a construção dele, ó. Toda a ideia que eu falei ali, só que ele fez mais pontos, né? Não fez só os extremos. E tem aqui o desenho bonitinho dele. Esse é um senoide, gráfico do seno. Reparem que ele fez um retângulo aí, cinza, eu acho, em volta, para indicar que esse é aquele nosso carimbo que eu falei. Então, esse é o período. Mas ele é infinito, tá? Ele, tanto para os negativos, ele ia continuar, positivo também. Só que ele ia repetir. Ia ser exatamente o mesmo desenho aqui, né? Ia fazer aquele negócio lá. Do outro lado, a mesma coisa. Tá? Então, ele continua formando esse mesmo desenho sem parar. Repara que o período dele, então, é 2π. Tá certo? A cada 2π ele repete, começando no 0. Deu para entender isso daí? E lembra que a gente viu algumas propriedades lá pelo desenho, né? Ele é crescente de 0 a π sobre 2, decrescente de π sobre 2 a 3π sobre 2, crescente de novo de 3π sobre 2 até 2π, tá certo? Do mesmo jeito que a gente fez esse gráfico, eu poderia... Aqui ele manda fazer alguns, né? Eu já volto nos exemplos. Eu vou falar primeiro do cosseno, tá? Eu poderia estudar o gráfico do cosseno também. Aí, como que eu ia fazer o gráfico do cosseno? Mesma ideia. Então, vamos lá. Primeiro eu analiso aqui. Cosseno começa no 1, ó, quando x é 0, ele está lá no 1. Aí ele vai diminuindo até chegar no 0. Continua diminuindo até chegar no negativo 1. Aumenta até chegar no 0. Continua aumentando até chegar no 1. Tá certo? Então, se eu for fazer o desenho do gráfico, seria algo mais ou menos assim, né? Quando x é 0, ele está lá no 1. Aí ele diminui até passar pelo 0, chegar no menos 1. Aí começa a aumentar de novo até chegar no 1. Tá certo? Não errei nada aí? Ó, começa no 1, 0, menos 1. Então, aqui é 0. Aqui é π sobre 2. Aqui é π, que é 3π sobre 2. E aqui é 2π, né? Quando chega de novo lá no 1. Tá certo? Então, seria mais ou menos esse desenho. Repara, a gente consegue ter a ideia do desenho só lembrando dos extremos aqui. Você sempre lembra, vai ser uma curva suave, tanto no seno quanto no cosseno, vai ser uma curva relativamente suave. Aí você só lembra dos valores em cada extremo, ali no 0, 90, 180, 270, 360. Aí você faz o desenho, tipo um ligue os pontos. Tá? O gráfico do cosseno chama cossenoide, essa curva dele. Aí aqui, ó, do mesmo jeito, ele tem mais bonitinho, né? Mais elaborado, com mais pontos. Mas a ideia é aquela que eu fiz lá. Ok? Deu para entender os dois gráficos aí? Aí depois ele vai falar da tangente, só que antes de ir para a tangente, vamos lá fazer alguns exercícios. Com esses exercícios, opa, já vai dar para vocês fazerem quase tudo a lista, tá? Como que eu vou explicar hoje. Aí eu já vou mandar a lista hoje, que agora já tem o suficiente para vocês fazerem até semana que vem, quase tudo. Só os dois últimos que não vai dar para fazer. Opa, aqui. Tá. Então a gente viu como que é o formato, como que constrói o gráfico de f de x igual seno de x.
Aí eu preciso pensar como que eu vou construir o gráfico de variações disso. Por exemplo, f de x igual ao oposto de seno de x. Tá? Aí o que, que o livro recomenda e achei jóia, que eu, sinceramente, fazia muito tempo que eu não via isso daqui, eu estava tentando lembrar. E o livro recomendou isso daqui quando eu estudei, eu achei muito legal essa parte de construção. Primeiro, nesse caso é bem simples, né? Monto a tabela e vou completar ela em 3 passos. O valor do ângulo, o valor do seno desse ângulo, aí o y. Como assim o y? O y é quando eu chego aqui no final, né? O seno do ângulo era o original. O y é o menos junto, né? Tem um menos junto ali. Então, aí para jogar, ele vai jogar todos os valores daqueles extremos, ó. 0, 90, 180, 270, 360. Só esses já serve. Aí você calcula o seno de cada um. Aí você pega o oposto, né? Muda o sinal de cada um. Então, o que, que vai acontecer com o gráfico? Vamos lá? Ó, nem vou olhar a lei de baixo. Tá certo que eu já olhei antes, né? Mas finge que não. Só com esses valores a gente constrói do mesmo jeito que eu fiz do seno. Repara, começa no 0, vai para o negativo 1, sempre fazendo uma curva meio suave. Volta para o 0, vai até o 1, desce para o 0. Então ele ficou o contrário. Eu sei que não está perfeito aí, mas ele ficou o oposto do que era do seno, né? O do seno era aqui, né? Tá certo? Então ele inverteu só, porque mudou o sinal. Quando for só de mudar o sinal, é bem básico. Aí vamos, aqui, ó. Aqui tá o desenho mais elegante, né? Da senoide. Senoide é original, mas o outro também serve. Agora, quando for 2 seno de x, mesma ideia. Joga os principais aqui, completa o seno, aí pega o y. O y é multiplicando tudo por 2. Aí o que, que vai acontecer? Vamos lá fazer o desenho. Fazer aqui em cima. Começa no 0, vai até o 2, desce para o 0, para o negativo 2, volta para o 0. Então, o que aconteceu? Ainda é no intervalo de 0 a 2π, repara. Ainda é de 0 até 2π. Então, ele não mudou a largura do gráfico, mas ele ficou mais alto. Antes o máximo era 1, o mínimo era negativo 1. Agora já foi por 2 e negativo 2, tá certo? Aí a gente tem aqui o desenho também, ó. Bonitinho. Agora vai chegar. O do módulo nem precisa comentar, né? Eu só vou mostrar o desenho. Pega o normal e a parte negativa você espelha. A gente viu isso daqui com a quadrática, afim, é a mesma coisa. Agora, esse tipo aqui, esse daqui é o que você tem que tomar mais cuidado. Quando a mudança não é fora do seno, mas ali no ângulo, tá? Esse daqui é um pouquinho mais complicado, mas também é bem tranquilo. O que você vai fazer? Você vai chamar esse 2x de um outro valor. Pode ser y, pode ser t, o que você quiser. O livro chama de t, tá? Aí você vai construir a tabela da seguinte forma. Você não vai começar mais pelo x. Você vai começar pelo t. E no t você vai jogar os valores do período lá. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, tá? Aí você vai completar os dois lados. Pode ser qualquer ordem, daí não faz diferença. Aqui você está fazendo o seno, né? Que lembra que a função era f de x igual seno de 2x. Se aqui é 2x, então é só você calcular o seno dele. Então, seno de 0, 0. Seno de π sobre 2, 1. Seno de π, 0. Seno de 3π sobre 2, negativo 1. Seno de 2π, 0. Então, completei ali. Aqui, agora eu vou ver para quais valores de x isso aconteceu. Então, repara. Se eu chamei, eu falei o seguinte, t é igual a 2x, tá certo? Aí eu vou trocando esse t pelos valores que eu tenho. Então, no primeiro caso aqui, no primeiro caso, eu tenho que t é igual a 0. Então, eu vou fazer 2x igual a 0. Isso quer dizer que o x vale 0. Ok? Aí, no segundo caso, eu tinha que t era igual a π sobre 2. Então, eu vou fazer 2x igual a π sobre 2. Isso vai dar que x é igual a π sobre 4, né? Que está aqui.
E assim em diante, eu vou vendo qual que era o valor do x. Aí o que você vai observar? Os valores do y são o mesmo valor que eu tinha lá no senoide. Só que o valor do x caiu pela metade. Ou seja, eu vou ter o mesmo gráfico de antes, só que agora ele vai estar mais estreitinho. Então, ainda é 1 a menos 1 os valores aqui, só que agora, ao invés de ser de 0 até 2π, é de 0 até π. Tá certo? Eu vejo o intervalo x, ó, de 0 até π. Tá? Mesmo desenho. Se eu tiver seno de x sobre 2, mesma coisa. Troque esse x sobre 2 por um t. Completa o t com os que a gente sabe calcular fácil. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Faço o seno dele. Então, ó, vai dar de novo o mesmo modelo de gráfico. Calculo o x, repara. T é igual a x sobre 2. Então, quando t for, por exemplo, π, vou pegar aqui. Então, eu vou ter que x sobre 2 é igual a π, quer dizer que x tem que ser 2π, né? Que é o valor que deu, ó. Tá certo? E os outros você faz do mesmo jeito. Ah, então quer dizer que quando eu fizer o gráfico agora, vai ser o contrário do anterior. Ainda vai ser de negativo 1 até 1, né? Ó, repara. O maior é 1, o menor é negativo 1. Só que agora, ele vai mais comprido, né? Ele vai fazer um negócio tipo assim. Porque começa no 0 e vai até 4π agora, não até 2π, que era 2π vai estar por aqui, né? Tá certo? Ó, vai do 0 até 4π, fazendo essas contas. Aí, ó, ficou mais compridão. Aí 3x vai ser a mesma coisa, tá? Só fazer o desenho ali. Tem um monte aqui para fazer. Ó, quando eu somar um valor fora do x, também é bem tranquilo. Só vai subir o gráfico. Se eu subtrair um valor, vai descer o gráfico. Quantidade que teve. Dá para fazer a tabelinha também. Recomendo que faça. Repara, sempre que o que eu estou mudando na função é fora do ângulo, eu posso começar com x normal. Sempre que eu estiver mudando for dentro do ângulo, deixa eu colocar aqui, pegar um de novo. Ó. Esse daqui eu estou mudando dentro do ângulo. Aí eu vou começar pelo t lá que é no meio, tá? Eu descubro o x dependendo do t depois, para as contas ficar mais fáceis. Ah, professor, eu não poderia pegar e ir jogando valores aqui e depois completar o resto? Poderia. Só que daí você não vai saber o período. Você vai ter que ficar testando, testando, até descobrir. Assim, você já sabe que o período vai ser 2π, o período do t. Então, o período do x vai acompanhar. Você só vai ter que fazer as contas para ver se vai do 0 até quanto. Se vai aumentar, diminuir, alguma coisa assim, tá? Beleza? Ó, aqui está o desenho. Beleza. Eu fiz as explicações e tem no livro, no PDF de vocês, no caso, todos os desenhos resolvidos do seno. Aí do cosseno ele não explica nenhum. Já cai direto nos exercícios. Por quê? Porque é a mesma ideia. Exatamente o mesmo jeito de fazer o exercício, tá? Não tem diferença nenhuma. Pega o gráfico original, faz as adaptações. Ah, tem um resolvido ainda. Ah, mas esse é quando junto os dois, tá? Nesse caso eu não vou cobrar, tá? Por enquanto. Não vamos ser tão pesados. Aí eu até grifei em amarelo o exercício 167. Por quê? É uma demonstração, e é uma demonstração bem simples de fazer, bem legal. É o seguinte, ele quer que prova que se o valor de x está entre 0 e 90, a soma do seno com o cosseno desse ângulo é maior que 1. Como que a gente vai provar isso? Vamos pegar o ciclo trigonométrico. Eu tenho que escrever, tá? A demonstração não é só desenho. O desenho é só ideia. Mas eu só quero passar a ideia aqui mesmo. Pego o ciclo trigonométrico. Como eu sei que o meu valor está entre 0 e 90, vai dormir com ela hoje? Falei, ele vai estar por aqui. Então, para eu fazer o meu seno e cosseno, vai ser o seguinte.
cosseno é esse valor, seno é esse valor, que é justamente a altura do triângulo aqui. Aí como que eu provo que o seno mais o cosseno é maior que 1? Simples. A soma de dois lados do triângulo é sempre maior que o terceiro lado. Então, esse seno mais cosseno sempre vai ser maior que esse lado. E esse lado vale 1, porque no ciclo trigonométrico o raio é 1. Beleza? Então, essa é a ideia. Eu só tenho que escrever. Eu achei bem legal, por isso que eu grifei aqui para mostrar para vocês. Isso aqui é uma demonstração. Então, seno mais cosseno é sempre maior que 1 quando eu estou trabalhando de 0 a 90. Tangente. Primeira ideia aqui. A gente só tem 8 minutos. Sorte que eu já fiz chamada hoje. Começa no zero e vai subindo. Acabou. Vai subindo, só que repare, ela cresce até chegar no 90. No 90 é indefinida. Por quê? Porque não vai ser uma reta paralela, nunca vai encostar na reta T aqui, não vou ter ponto. Aí saiu do 90, ela vai estar lá no negativo, quase negativo infinito, e vai voltando, vai subindo para cá. Então, crescente ainda. Só que repara, aqui ela foi do zero até um infinito, vamos dizer assim, tá certo? Aqui ela vai começar negativo infinito e vai ir até o zero, que vai ser quando estiver bem aqui, assim, né? Aí, quando tiver, deixa eu apagar esses rabiscos. Aí, quando tiver nesse quadrante aqui agora, vai voltar igualzinho o primeiro quadrante, ó, vai subir infinitamente. E quando tiver no quarto quadrante, vai ser igualzinho o segundo. Começa no negativo infinito e vai até o zero. Então, meu gráfico vai ser algo assim, ó. Vou ter ali, ficou muito. Deixa eu puxar o PDF. Meu gráfico vai ser algo assim. Tem o X, o Y. Repara, tanto seno quanto cosseno era entre negativo 1 e 1. Tangente já não tem esse problema. Então, tangente começa no zero e vai no infinito. Aí, só que quando tiver bem no π sobre 2, ela não tem valor. Aí, depois do π sobre 2, vai começar lá no infinito, começa lá, aqui, lá no negativo infinito, vai indo até chegar no zero e vai subindo até infinito, né? Então, vai ser algo mais ou menos assim. Aí, quando estiver chegando no 3π sobre 2, também não vai ter valor. Aí vai repetir isso. Porque aqui, agora ela vai ficar com a parte negativa, né? Então, ó, cheguei aqui, foi até infinito. Aí vai voltar do negativo infinito até o zero. Então, vai ser algo mais ou menos assim. Aí vai subir de novo, né? Porque vindo aqui. E vai repetir isso. Então, repara, meu gráfico, agora se eu for fazer o que a gente tinha falado aquela hora do carimbo, eu tenho duas opções. O mais comum, que é o que o livro faz, é sempre começar a partir do eixo Y aqui. Então, o meu carimbo seria isso daqui, ó. Esse quadrado rosa. Esse quadrado não, esse quadrilátero rosa. Por quê? Eu posso pegar ele, ó, passo outro desse aqui do lado, vai dar exatamente o mesmo desenho, né? O meu não tá igual porque ficou feio o meu desenho, mas tinha que ser igual. Pego outro, faço aqui do lado, vai dar exatamente o mesmo desenho. Se eu fizer para esse lado, tem que dar exatamente o mesmo desenho, tá certo? Então, repare que diferente do seno e cosseno, a tangente não vai ser contínua, ó. Vai ser sempre assim, ó. Tá certo? E repare também que o período dela é diferente, eu não comentei lá no meu desenho. Seno e cosseno, o período é 2π. Cada 2π repete. No tangente, é a cada π que repete, ó. Vai de 0 a π, então 180, e aí já repete. Aí de π a 2π já repete. 2π a 3π já vai repetir. Correto?
Aí só comentando, isso daqui eu finalizei a... Ó, cotangente, cossecante, secante, a gente nem vai olhar a função, tá? Não interessa pra gente. Desse capítulo paramos ali na tangente. O estudo do gráfico é igual ao do seno, também tem uns exercícios aqui, mas não se preocupe. Aí só finalizando alguns detalhes de todos no geral. Se eu quero o domínio da função, seno e cosseno, o domínio, ou seja, os valores que o ângulo pode assumir, é em todos os reais, né? Posso pegar qualquer valor para x que está valendo. Tangente, eu não posso pegar os múltiplos de 90, os múltiplos de 90 não, os que estão na vertical ali, né? Que seria π sobre 2, 3π sobre 2, certo? E nenhum que for de 90, de 180 aqui, né? Mais, opa, ia colocar numa ordem estranha aí que ia ficar. E na verdade esse daqui é a mesma coisa que esse, né? É só pegar mais π, vai cair nesse. Então nem precisava colocar o de baixo, deixa eu pegar. Então na tangente, todos os valores desse formato aqui não pode ir no domínio, que não vai ter resposta, que é 90, 270, 300, não, 450. Então, sempre for 90, eu pego lá no ciclo trigonométrico. Sempre que cair nesse ponto ou nesse ponto, não tem tangente, tá? Que são π sobre 2, 3π sobre 2, e assim vai, aumentando 180 sempre, por isso π aqui, né? Π é 180, cai quantas vezes vai dar a volta no 180. Então, aumentando 180 em 180 aqui, ó, desses dois pontos nunca vai ter tangente. Então, o domínio da tangente se eu fosse escrever, né? X pertencente aos reais, tal que x é diferente de π sobre 2 mais kπ com k pertencente aos inteiros, tá? Agora, imagem. Imagem do seno e cosseno é o intervalo de menos 1 a 1, certo? Porque ele sempre fica aquele intervalo lá de menos 1 a 1. Da tangente é infinito, dos reais, porque ela vai do menos infinito até o mais infinito. A imagem é os valores do y. Beleza? Deixa eu só conferir agora na lista se a gente não esqueceu, se eu não esqueci de comentar nada, que eu vou cobrar. Acho que não. Beleza. O número 2 aqui é para fazer isso que eu falei, ó. Faz o gráfico, vê o domínio, o período. O que é ver o período? Ver de quando em quanto repete. Beleza? Que é o que a gente já viu ali em todos os outros que eu mostrei do seno, tem os exemplos no PDF. Então, agora, ó, a gente já vai acabar o tempo, cara. Eu vou mandar no WhatsApp qual exercício que não dá para fazer. Mas é os dois últimos que não dá para fazer, tá? Boa noite, que já vai acabar o tempo. Só despedindo aqui. Só esses dois que ainda não vimos como fazer. O resto já dá para vocês fazerem. Eu já vou mandar no e-mail e no grupo. Ok? Boa noite a todos e bom fim de semana. Só o Guilherme deu boa noite. Boa noite,